Shalom, boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês. Este é o canal onde pregamos a verdade da Palavra de Deus, à luz da própria Bíblia, sem falácias, sem invenções, seja de quem quer que seja, para esclarecimento e melhor entendimento dos irmãos, para que os irmãos não sejam enganados por vento de doutrinas, falsas doutrinas, levados de um lado para o outro, batendo cabeça e muitas vezes saindo ferido emocionalmente, espiritualmente, porque tem surgido muitos falsos pastores, falsos apóstolos nos últimos tempos, em que prega-se de tudo menos a verdade para vocês. O compromisso deles é com ele mesmo e não com a verdade da palavra de Deus. E aqui nós pregamos a verdade, a palavra de Deus. Amém, amados? Antes de darmos continuidade, gostaria de pedir aos irmãos que compartilhem com o máximo de pessoas possíveis e deixem seu like lá, gostei, se quiser fazer um comentário depois, tirar alguma dúvida, os irmãos sintam livres para, ou no YouTube, escrever um comentário na mensagem, ou podem escrever para o e-mail pregadorlogos, L-O-G-O-S, pregadorlogos, tudo junto, @gmail.com, e eu terei o maior prazer em responder aos irmãos. Amém? Bom, amados, sem mais delongas, vamos dar continuidade hoje ao que eu venho falando já há mais ou menos 5 meses, sobre amuletos no mundo cristão. Hoje é a 26ª mensagem sobre o tema, e em breve traremos mais novidades sobre o assunto aí que algumas pessoas têm comentado comigo a respeito, enfim, e traremos novidades aí para os amados irmãos. Amém? Então, como de costume, eu costumo ler alguns textos-chave, de repente, o irmão Rômulo é repetitivo, mas é para que isso fique na mente de vocês, para que vocês entendam, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, Romanos 15 e 2 Coríntios 4. Então vamos ler todos eles, para que isso realmente fique, para que vocês entendam, que eu tenho que me desfazer de tudo aquilo que tenta, deixar de lado a pessoa de Jesus, o nome de Jesus e a pessoa de Jesus. E prega-se amuletos, prega pulseiras, anéis, arca da aliança, enfim. E como eu falei para você que está chegando agora no canal, irmão, hoje é a 26ª mensagem sobre o tema amuletos no mundo cristão. Então, faço o convite para que você procure todas as mensagens a respeito do tema, para que você tenha uma compreensão melhor e maior a respeito de tudo que foi dito aqui até o presente momento. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 a 25 diz: precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19, que diz: porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência, mediante minhas palavras e meus atos, por meio de poder, de sinais e de milagres, e mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até Ilírico, por todo o caminho, proclamei plenamente as boas novas do Messias. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não nos concentramos no que se vê, mas no que se não vê, o que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Então, irmãos, entendam. O apóstolo Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, da Torá, do Tanakh, Torá, quando se fala Torá,
os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando se fala Tanakh, todo o Antigo Testamento, incluindo a Torá dentro dele. Amém? Então, quando Paulo, que era conhecedor de tudo isso, quando ele chegava aos gentios para pregar, ou qualquer lugar, ele chegasse para pregar a palavra de Deus, ele não inventava nada, ele não criava situações para iludir o povo. Ele pregava Jesus. Ele pregava simplesmente Jesus, pela unção e poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Amém? E esse texto de 2 Coríntios 4, 18, ele é muito interessante porque a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, também apoia esse versículo de maneira fantástica, gloriosa. Esse versículo de 2 Coríntios 4, 18 diz: não nos concentramos no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Então entenda bem, amados, existe o mundo visível, palpável, e o mundo invisível, que é o sobrenatural. E a Bíblia fala claramente que o visível é temporário. Isso aqui vai perecer um dia. Papel vai perecer um dia. Mas o mundo invisível é eterno. E a fé se apoia no invisível. Por isso eu faço questão de pregar esses versículos sempre no início das mensagens. Tá? Para que os irmãos entendam. Eu não posso apoiar a minha fé em objetos que são oferecidos, seja por quem quer que seja. Independente do objetivo de cada um, está errado. Ele está mudando o nome da idolatria para um objeto, é ponto de contato de fé. Não existe isso. Como Paulo fala aqui em 2 Coríntios, nós nos concentramos não no que se vê, mas no que se não vê. Então não tem que ter objeto palpável para apoiar a minha fé. Entendeu? Eu tenho que me apoiar única e exclusivamente na palavra de Deus. Porque essa é a verdade. Em Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Então, como eu falei, Hebreus 11, 1 apoia também esse versículo. Então, irmãos, se alguém direcionar você, irmãos, venha para a campanha disso, você vai receber um anel, um amuleto, uma caneta, uma pulseira, e, enfim, não importa, o que quer que seja. Isso é engano, isso é engodo. Está te levando à idolatria, só mudaram o nome, só mudaram o jeito de falar, deram um jeitinho. Irmãos, entendam o seguinte: o diabo ele tentou destruir a palavra de Deus por anos. Eu comento isso muito, a gente conversa muito aqui em casa, né? Por anos, séculos, só que não vai conseguir porque Deus é maior. Como ele não consegue destruir a palavra de Deus, ele começou a introduzir jeitinhos. Não, isso não tem nada a ver, isso pode, isso não fere. Isso é uma idolatria disfarçada. E como eu já citei algumas mensagens aqui sobre o tema, se os irmãos pegarem o livro de Juízes, Isaías, Jeremias e Ezequiel, vão ver a gravidade da idolatria perante a face do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos lá. O tema de hoje é o banho do descarrego. Como assim, irmão Romo? Tem algumas igrejas que fazem campanhas para te prender ali, para prender a sua mente naquele lugar, dizendo: se você não vier, não receber, olha, o adversário vai te atacar, olha, vai acontecer isso de ruim na tua vida, você vai ficar desprotegido. Balela. Então pegam, né, dizem que consagraram lá a água misturada com suco de uva, que na oração consagrou que se tornou o sangue do cordeiro, e você te dá um saquinho, você levar e chegar em casa e tomar banho. Né? Irmão, preferencialmente meia-noite, tome banho e tal, não sei o quê. Banho de descarrego. Perdão, irmão, mas isso é por engano, por engodo. Aí eles cativam sua mente, acorrentam sua mente com correntes invisíveis, para você estar toda sexta-feira ali. Não, se eu não for hoje, aí quando você não vai, acontece alguma coisa, aconteceu isso porque eu não fui, te cativa a tua mente, aprisiona a sua mente. Então hoje, em nome de Jesus, que você seja liberto disso, porque eu vou direcionar você ao correto, ao caminho correto.
Amém? Então, vamos ler João, capítulo 15, João capítulo 15, versículo 3. A marcação da Bíblia aqui sumiu, só um minuto. Eu gosto de marcar todos os textos antes da mensagem para ficar mais fácil para na hora de trazer a mensagem para os irmãos. Nessa versão que eu costumo ler para os irmãos, que é mais fiel aos manuscritos originais, né, está assim: neste momento, por causa da palavra que lhes falei, isso o Senhor Jesus falando. Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar frutos de por si mesmo, à parte da videira, ou seja, excluído da videira, vocês também não podem dar frutos à parte de mim, ou seja, excluído do Senhor Jesus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nas versões que os irmãos conhecem, sem mim nada podeis fazer. Esse versículo 3 de João 15 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Então é a palavra de Deus que me purifica. Está entendendo a seriedade do negócio? Estão excluindo a palavra de Deus para dizer que você tem que receber um grande descarrego para você ficar limpo, isento de qualquer coisa, ser liberto. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade. E o versículo 36 de João 8 diz, né? A verdade vos libertará. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho, por meio da palavra de Deus. Entenderam a gravidade do assunto, amados? Estão excluindo o Senhor Jesus, dizendo que você tem que receber um banho para ficar limpo, para se descarregar. Então estão querendo anular a palavra de Deus, isolando textos, né, versículos, para que façam isso e para você pregar aquilo. Mas não é fé, irmãos, é fé. É no que não se vê. Eu tenho que apoiar minha fé no que não se vê. Então tem que crer nessa palavra e seguir essa palavra. E seguir essa palavra. Como o Senhor Jesus disse: aquele que crê nas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram a tempestade, os ventos, os rios, bateram com ímpeto contra aquela casa, porém aquela casa não caiu, porque estava firmado sobre a rocha. E essa rocha é o Senhor Jesus. Ponto final. Entenderam a gravidade? Estão anulando a verdade da palavra de Deus, trazendo um amuleto e iludindo vocês. Estão excluindo Jesus de lado. Então, uma igreja que não se prega Jesus, não se prega arrependimento, não se prega a verdade, ela está enganando vocês. Como assim, irmão? Pecadores todos nós somos. Entendam bem. Eu não posso viver na prática do pecado. Como conversando com um irmão em Cristo, né, nos dias passados, e eu falei: se eu sei que furtar é roubo, aí eu furto um objeto e quero vender para aquela pessoa, ele não saber na origem, ele está isento, ele não sabe a origem. Só que eu estou na prática do pecado. Eu estou trazendo maldição para a minha vida. Eu sou casado. E a Bíblia é bem clara. Se eu tiver relacionamento com uma mulher que não seja minha, eu estou em adultério. Então eu estou na prática do pecado. Então nós temos que nos livrar dessa prática do pecado. Aquele que não é casado, que gosta daquelas fugidinhas, ele está se prostituindo. Ele está na prática do pecado. E a Bíblia condena isso. Então, se eu sei que a Bíblia condena, então tem que praticar a palavra de Deus. Entenderam? Eu tenho que viver na prática da palavra de Deus.
Vamos continuar. 1 João, capítulo 5, versículos 6 ao 9. Esse eu vou ler nas duas versões, porque ele dá uma certa diferença. Então, para que os irmãos entendam bem. Na versão que os irmãos estão acostumados a ler. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito, Espírito com letra maiúscula, tá? Que se fala o Espírito Santo de Deus, é a verdade, não é meia verdade, ele é a verdade. Tá? Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três que dão testemunho, três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos que o testemunho dos homens e o testemunho de Deus é maior, ora, este é testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho, Jesus. Agora eu vou ler a versão que eu costumo pregar para os irmãos. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Yeshua, o Messias. Não apenas com água, mas com água e sangue. E o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, é que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Se aceitamos o testemunho humano, o testemunho de Deus é mais valioso, pois é o testemunho dado por Deus acerca de seu Filho, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, entendam, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, e a palavra de Deus nos purifica a partir do momento que eu procuro viver a verdade da palavra de Deus. Então não preciso desse banho de descarrego, desse amuleto para que a minha vida ande bem. Isso é um engodo, como eu já disse aqui, um engano que trazem para vossas mentes, acorrentando, aprisionando suas mentes com respeito a isso. Parece até bruxaria, né? Isso. Enfim, não estou afirmando nada, só estou dizendo que parece. Porque foge do contexto da palavra de Deus. Foge completamente. Na palavra de Deus não vemos esse tipo de coisa. Então por que eu vou fazer com vocês? Aqui eu prego a verdade. Amém? Tiago, capítulo 1, 17 e 18. Esse também vou ler nas duas versões. Vou ler primeiro que os irmãos estão mais acostumados. Repetindo Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18. Que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vou ler na versão que eu utilizo. Todo bom ato de adoração e todo presente perfeito vem do alto, descendo do Pai, que fez as luzes celestiais. Com ele não há variação nem trevas causadas por variação. Então entenda, olha a diferença. Tá? Deus é imutável. Ele estabeleceu a sua palavra e ela não pode mudar. Não sou eu, Rômulo, que vou mudá-la. Eu tenho que pregar a verdade como está, sem invenção. Por isso que toda a mensagem que eu trago aqui, eu trago todos os textos bíblicos que eu posso, que Deus me dá direção, para que os irmãos tenham a mente esclarecida. Amém? Então, Tiago, o texto criado é claro, ele não pode ter variação. E para encerrar, né, Hebreus 13, versículo 8, diz: Yeshua, o Messias, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Na versão que os irmãos utilizam, normalmente deve estar: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. Então não há mudança.
Deus estabeleceu a sua palavra. A lei do homem não pode suplantar a palavra de Deus, não. Ela é a verdade. Então não adianta o ser humano dar jeitinho para achar que está bem, mas na vontade está fugindo do que o Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo, porque a sua palavra é a verdade. Deus não compactua com a injustiça, com a mentira, com a falsidade. Então é isso, irmãos. Então não existe negócio de banho de descarrego. É o que eu costumo dizer no canal. Se apegue à palavra de Deus, leia, estude, medite, tire seus momentos de oração com Deus, se tranque no seu quarto, onde puder, está no trabalho, às vezes uma pausa que você faz para beber uma água e ir ao banheiro, leva sua mente a Deus. Tira um momento de oração com Ele ali, ainda que seja de 2, 3 minutos. Mas vale a sinceridade do coração. Você tem um coração puro, voltado para Deus, buscando a verdade nele, do que meia hora de oração de palavras vazias, onde não há sinceridade, onde não há arrependimento, onde não há quebrantamento. Você pode orar por 2 horas, se não houver arrependimento, quebrantamento, sinceridade diante de Deus, de nada vale. Mas se você ora 2 minutos que seja, mas com o coração realmente voltado para Deus, Deus vai ouvir sua oração. Então se apegue com Deus e a sua palavra, ore, jejue, leia, busque, medite na palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Desculpa aí pelo horário, hoje um pouco mais tarde do que eu de costume, e por ter estendido um pouco mais a palavra de hoje. Mas que os irmãos possam ser libertos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos orar. Amém? Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra, Pai, que é como espada mais afiada dos gumes, Pai. Então, Pai, que esta palavra possa agora, Deus, penetrar juntas e medulas, alma e espírito, a ponto de dividir tudo, Senhor, para que a verdade venha a ser esclarecida aos Teus filhos, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que sejam quebrados agora todos os grilhões do inferno, todas as amarras, todas as correntes nas mentes dessas pessoas, ó Deus, onde a Tua mensagem chegar, Pai, onde essa palavra chegar, para que haja salvação, libertação, cura, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória e louvor do Teu nome, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, gostaria de agradecer mais uma vez a companhia, canal Pregador Logos. Os irmãos possam mais uma vez, vou deixar aqui o convite, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis essa mensagem, para que vidas venham ser libertas, salvas desse cativeiro emocional, mental, que são hoje em dia muitas igrejas têm levado essas mentes cativas, para que vidas venham ser abençoadas. Às vezes você diz assim, irmão, Ron não tem de onde pregar. Ao você compartilhar esse vídeo, você está evangelizando também. Porque a palavra, a mensagem, na verdade, vai chegar ao ouvido daqueles que necessitam ouvir, para que também sejam libertos. Amém? Então faço esse convite para vocês. Amém? Gostaria de agradecer aos amados irmãos. Tenham uma ótima noite, abençoada pelo Pai, pelo Todo-Poderoso, Adonai Elohim, e pelo seu Filho Jesus Cristo. E amanhã um domingo abençoado na presença de Deus para todos vós. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado com mais uma mensagem, aqui no canal Pregador Logos. Shalom, uma boa noite a todos. Bom final de semana.